Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui em mais um episódio hoje do Mais que Autismo. Hoje a gente vai conversar. Não, antes de a gente começar a conversar, deixa eu falar. Deixa eu falar que eu preciso que você, dê seu like para mim nesse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, deixa seu comentário aqui embaixo para que ele tenha mais engajamento, para que ele consiga ser mandado para mais pessoas aí no YouTube, tá bom? Então, hoje, agora sim, vamos conversar, né? Hoje a gente vai falar sobre altas habilidades e superdotação. E aí a gente vai falar sobre os direitos da pessoa superdotada e com altas habilidades. Eu sempre falo que altas habilidades é uma condição que muitas vezes a pessoa não sabe seus direitos, ela fica ali no limbo, né? Então, hoje a gente chamou para falar sobre os direitos da pessoa com altas habilidades superdotada, a advogada Vanessa Pavani, que ela é especialista na parte de advocacia ali da parte escolar, especialmente superdotação e dupla excepcionalidade, tá bom? Então, vou chamar aqui a Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, primeiramente, obrigada, Vanessa, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite para falar aqui com a gente sobre os direitos da pessoa com altas habilidades de superdotação. Primeira coisa, eu quero te agradecer. Eu que E aí, agradeço Vanessa, pelo convite. Vanessa, então, se você puder falar aqui nesse comecinho, até para as pessoas te conhecerem, né? Quem que é a Vanessa? Qual que é o seu trabalho? Que aí as pessoas geralmente, né, vão querer te encontrar e como que elas te acham também. Então, já vamos falar agora aqui no início, assim. Tá joia. Meu nome é Vanessa Pavani Melo, eu sou advogada há quase 20 anos, ano que vem completo 20 anos de advocacia, e sou especialista em direito educacional e especialmente trabalho com crianças e adolescentes superdotados ou com altas habilidades, que nós vamos explicar logo mais, que se trata da mesma condição aqui no Brasil. Então, eu tenho essa especialização, atuo em todo o Brasil, com várias famílias de superdotados, e também para entender um pouco melhor como funcionam as práticas pedagógicas, tendo em vista que toda problemática, a grande maioria de problemática dos superdotados é no âmbito escolar, eu passei a estudar pedagogia na faculdade, e também estou me especializando em neurociências, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, educação inclusiva e educação especial, justamente para poder compreender esse universo e, junto das famílias, trabalhar a melhor forma de atender às necessidades especiais desse público da educação especial, que são superdotados, né, ou altas habilidades, né? É bem legal você falar, né? Você foi buscar vários conhecimentos para que você realmente consiga entender quais são as demandas das famílias, das pessoas que buscam você, né? E aí, antes de a gente até entrar no que é realmente a superdotação, as altas habilidades, como que você foi parar nesse meio? Como que você foi se especializar nessa área, assim? Bem, na realidade, eu já trabalhava com direito educacional aqui na minha região, eu sou de Alagoas, então eu já trabalhava por aqui com várias escolas, e eu já vi essa necessidade da educação especial, com tantas limitações e tantas peculiaridades. E a partir do momento em que a gente começou a identificar algo diferente no meu filho, então nós começamos a ir em busca para entender qual era a real condição dele, né? Inicialmente, como a grande maioria das famílias dos superdotados, a indicação era de TDAH ou TOD. Foi a indicação da própria escola que diagnosticou, né, quando na verdade não pode dar esse diagnóstico, inclusive disseram que era para levar a medicação necessária para dar para ele que eles davam. E diante dessa situação, nós fomos em busca de profissionais, foi muito difícil encontrar profissionais na nossa região que realmente entendesse sobre esse assunto, tendo visto que a gente via que ele não apresentava nenhuma característica nem de TOD, nem de TDAH, e como eu já trabalhava com as escolas, eu já reconhecia algumas características de TOD, TDAH, TEA em algumas crianças. Então, a gente já tinha essa familiaridade com esse assunto, e a gente via que dentro de casa ele não apresentava essas características. Então, a gente falou, epa, o que será que ele tem, né? Qual é a condição dele, o que se passa com ele? Então, a partir daí, nós fizemos uma primeira avaliação. A primeira avaliação foi com uma especialista que não tinha realmente o conhecimento sobre o que era a superdotação. Ela aplicou testes acima da idade dele, na época ele tinha entre 8 e 9 anos, e fez testes de acima de 14 anos, quando na verdade não é o devido, né? Tem que aplicar da idade própria, tem os testes padrão ouro,
E, mesmo assim, já foi identificado um potencial cognitivo bem superior, e a partir daí foi quando nós ouvimos a primeira vez o termo de superdotação e fomos em busca, né, de que realmente houvesse avaliação dele com uma pessoa, uma equipe que tivesse todo esse conhecimento, para ter certeza de que se realmente era superdotação ou não. Então, ele foi identificado com cerca de 9 anos, e a partir daí fui entrando nesse universo, né? Porque eu vi que não apenas o meu filho, mas também eu sou superdotada, meu marido, e nós fomos curando feridas, né, de nossas infâncias, em que nós não fomos devidamente atendidos, reconhecidos, compreendidos. E como a gente não quer que meu filho passe por isso, e nem nenhuma outra criança ou adolescente passe por isso, ninguém merece passar por essa invisibilidade, então nós passamos, a partir daquele momento, a estudar o máximo possível, a entrar em contato com todos os estudos brasileiros, estudos estrangeiros, né, fazer todos os cursos possíveis. Meu tempo acabou sendo assim, basicamente completo nesse sentido, tendo em vista que eu tive que mudar 360 graus da minha vida profissional, justamente para poder direcionar para esse campo, que é um campo bastante peculiar, né? E a gente tem poucos estudos aqui no Brasil, pouca gente falando a respeito, então eu tive que mergulhar exatamente nesse campo para poder entender, e não apenas sobre a superdotação, mas também sobre a dupla excepcionalidade, que é quando apresenta outra condição junto da superdotação. Então, eu precisei estudar muito também, justamente para não necessariamente fazer uma identificação, porque não é meu propósito, não é minha área, mas que eu possa ter um primeiro olhar que possa ajudar a família quando for necessário. O que você falou ali, depois a gente, acho que até quero entrar nisso depois, que é essa questão de o superdotado, eu vejo que ele fica em um limbo ali. Porque como ele não é uma condição e não é um transtorno, não tem um CID, as pessoas tendem a dizer, não, ele vai se virar sozinho, né? Então deixa ali que ele vai dar conta. E não é bem assim, né? Que as coisas funcionam assim para uma criança e até para o adulto, na verdade. É muito difícil quando você não é compreendido por ser quem você é, né, Vanessa? Eu passei a minha infância e até há pouco tempo, enquanto eu ainda não sabia da minha superdotação, dizendo, as pessoas diziam, nossa, você ou diziam que eu era muito chata ou muito complicada, precisava de um atendimento psiquiátrico, porque as pessoas costumam dizer isso quando as pessoas não entendem o que passa com aquela pessoa, né? Mesmo pessoas não necessariamente com instrução, mas às vezes não é nem na maldade, a pessoa não tem conhecimento, né? E eu sempre dizia, é falta de compreensão, as pessoas não me compreendem, não é que eu sou chata ou que eu sou cri-cri, é que as pessoas não me compreendem. E eu passei a minha infância, adolescência e parte da minha vida adulta nessa linha de defesa, né? Porque, de fato, era o que eu sentia, que as pessoas não me compreendiam, né? A minha solução, na verdade, foi encontrar meu marido, que também é superdotado, que passava por uma situação parecida. Então, foi a partir daí que a gente foi se encaixando e se encontrando, se entendendo dentro de um contexto assim de pertencimento, né? Isso é bem comum também. As pessoas neurodivergentes acabam se aproximando das pessoas neurodivergentes, né? Sim. Você vai olhar ali quem são os amiguinhos da criança. Pode ter certeza, a maioria vai ser neurodivergente, ou mesmo do adulto, né? Também. Porque quem te entende de verdade, né? Exatamente. Nós percebemos, inclusive no meu filho, quando ele se conecta mais com algum colega, né, e faz uma amizade mais profunda, a gente percebe que alguns deles tendem a ter as características de superdotação ou outra neurodivergência. É muito comum, a gente já até conversou sobre isso em casa. Uhum. E aí, para a gente esclarecer assim, para as pessoas que não entendem nada de superdotação, então vamos lá. O que é as altas habilidades de superdotação? É a mesma coisa? As pessoas tipo, tendem a confundir muito, né? Altas habilidades é uma coisa, superdotação é outra. Explicar aí para o povo. Então, na realidade, perante a legislação, os dois são sinônimos. Então, nós temos altas habilidades e superdotação no mesmo patamar de direitos. São iguais. Inclusive, se no laudo constar apenas altas habilidades, a pessoa deve considerar que é uma superdotação também, porque é a mesma coisa.
tá? Uhum. O que nós temos de problemática é que alguns profissionais tendem a fazer uma diferenciação com base no número do QI. Então, quando o QI é a partir de determinado número, não tem uma coisa específica, mas é mais uma questão de prática mesmo. Então, na realidade, as altas habilidades de superdotação perante a lei são as mesmas coisas, né? São sinônimos e, portanto, eles estão no mesmo patamar jurídico de direitos, né? As pessoas com altas habilidades de superdotação são as mesmas pessoas, tá? Perante a lei. No entanto, nós temos alguns equívocos. Por exemplo, aqui no Brasil, existem alguns profissionais que, quando vão fazer a avaliação, acabam determinando um limite de QI. Então, eles dizem, olha, a partir de determinado QI é superdotação, antes disso é altas habilidades. E isso, na verdade, é incorreto, porque não existe essa diferenciação aqui no Brasil, tá? E se fosse possível fazer uma diferenciação entre os dois termos, na realidade, seria esse tipo de situação. As altas habilidades é direcionado para aquela pessoa que adquire com o tempo uma habilidade. Então, diante de muito treino, de muito esforço, você adquire uma alta habilidade. Em contrapartida, nós temos a superdotação, em que é inata, ela nasce com o indivíduo. É uma questão neurobiológica. Então, diante disso, se fôssemos fazer uma divisão entre altas habilidades e superdotação, essa seria a divisão. Mas, perante a lei, hoje no Brasil, os dois são iguais. E, portanto, quando sai um laudo dizendo que uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, enfim, tem as altas habilidades, na verdade, aquilo ali significa tão apenas que ele tem altas habilidades de superdotação. Inclusive, o costume é utilizar o termo altas habilidades barra superdotação, e agora nós temos uma tendência, aí por algumas indicações do próprio MEC, de tirar essa barra. Então, altas habilidades de superdotação acaba sendo uma expressão única utilizada nos documentos jurídicos do MEC e demais documentos, ok? Então, quando nós falamos de uma coisa só, mas é bom fazer essa diferenciação para as pessoas entenderem que, na verdade, o termo é incorreto. O termo aqui no Brasil não deveria ser nem altas habilidades e muito menos superdotação, porque os dois termos trazem ambiguidade. Essa é a realidade. Então, se fosse possível definir hoje um termo razoável para o Brasil, seria altas capacidades, porque são capacidades emocionais e cognitivas, tá? Mas como a gente anda aí passo a passo, numa distância muito larga, muito grande, em comparação com os Estados Unidos, Finlândia, que é uma grande estrutura de superdotação, né? Tem toda uma diferença de tratamento com os superdotados. Então, a gente não pode comparar com esses países. No entanto, não significa que o Brasil não precise avançar também, né? Então, lá fora nesses países já é chamado como altas capacidades, é isso? Na Como que é verdade, lá fora? eles usam um termo parecido, mas que não é ligado à habilidade, muito menos a talento, porque os dois, nenhum dos dois tem relação com habilidade ou com talento. A questão é, o superdotado ou altas habilidades, né, no Brasil, ele pode adquirir uma habilidade se ele treinar. Uhum. Então, nós vemos várias crianças com vários conhecimentos. Para que elas tivessem aquele conhecimento, elas tiveram oportunidade de acesso. Então, oportunidade de acesso, treino, muita disciplina para poder aprender. Aquilo ali já se torna uma alta habilidade. Em contrapartida, o superdotado que não treinou e que não se esforçou para adquirir um determinado conhecimento, mesmo que seja autodidata, ele tem uma superdotação, ele não deixa de ter a superdotação. Não sei se eu estou me fazendo ser clara nesse raciocínio, né? Então, o que eu costumo utilizar nas minhas explicações é uma analogia do futebol, que, na verdade, não significa que são pessoas superdotadas, ou, enfim, mas que dá para a gente visualizar muito facilmente. Quando a gente pega, por exemplo, o Neymar, que desde pequenininho já demonstrava desenvoltura no futebol, é possível considerar que, se fosse dizer que ele era superdotado, então ele seria o superdotado. Afinal de contas, ele, desde quando nasceu, já tem essa desenvoltura no futebol. Em contrapartida, nós temos Cristiano Ronaldo, que, quando era pequenininho, ele não tinha essa desenvoltura, ele precisou treinar, ele adquiriu uma alta habilidade. Então, se fôssemos fazer essa divisão, nós teríamos, então, por exemplo, não estou dizendo que nenhum dos dois seja superdotado, mas
se fôssemos avaliar isso numa questão rasa, né, numa visualização rasa da questão, né, numa mera analogia, então nós teríamos Neymar como superdotado e Cristiano Ronaldo com altas habilidades. Mas, como no Brasil a gente não tem essa diferenciação, porque os dois estão fundidos na mesma situação, então a gente não pode fazer essa divisão. A gente tem que considerar que é uma coisa só. Então, aqueles profissionais que fazem a divisão com base no QI, eles também estão equivocados. Né? Porque aí Então, é exatamente nessa linha. Eles levam em consideração o QI de 130 para considerar a pessoa como superdotada, é isso? A grande maioria utiliza a partir de 130, mas, na verdade, nós temos vários indícios de superdotados com 120, com 110, porque, na verdade, a superdotação ela não é com base apenas no alto QI. O alto QI é uma pontinha de toda a superdotação. Porque o que acontece? Existe toda a capacidade cognitiva e emocional. Nós temos várias situações, várias características, e é exatamente esse universo de características da superdotação que nós lutamos para que a sociedade entenda que exista. Porque a visão que muitas vezes a mídia propaga, por exemplo, é uma visão de crianças e pré-adolescentes, por exemplo, que são basicamente gênios, que sabem de tudo, quando, na verdade, são crianças em desenvolvimento, que talvez tenham tido acesso e oportunidade ao conteúdo, né, a aprender alguma coisa, mas que tem uma carga de características essas que uma pessoa que não conhece o que é a superdotação pode se confundir muitas vezes com TOD, com TEA, com TDAH, com várias outras condições, porque são características muito próximas e o que distingue é o motivo em que cada uma se apresenta. Então, se você levar uma criança, uma adolescente, numa avaliação com um profissional que não conhece o que é superdotação, a tendência de sair um diagnóstico equivocado é enorme, gigantesca. E isso é bem comum, viu? Muito comum, na verdade. Porque é bem isso que você falou, né? Elas estão numa linha muito tênue ali de separação. Então, às vezes a pessoa olha, não tem interação social adequada. Aí é autismo. Tudo que não tem interação social é autismo. Na verdade, quando a criança ou o adolescente só não interage tanto, por quê? Porque não é do interesse dele aquele assunto que aquelas crianças estão falando, né? Ou ele tá deslocado ali com uma turma, ele conversaria muito melhor com uma turma mais velha, por exemplo. Então, e eu vejo uma outra coisa que você falou também, aproveitando, quando esse QI não chega a 130, por exemplo, que muitas vezes essa criança, quando chega numa avaliação neuropsicológica, ela já chegou ali porque ela não está bem, ela já não está muito bem, ela vem apresentando alguns sinais. Então, às vezes, ela está com ansiedade, ela está com depressão, está com uma fobia de alguma coisa, porque sofreu bullying por conta até da condição e não sabe por que está sofrendo bullying. E aí, quando chega lá, esse profissional não leva em consideração também que aquele momento daquela criança, às vezes, não é o mais propício para esse teste, né? Ela não vai render. Exatamente. Renderia. E aí, o que acontece? Muitas vezes o QI sai menor do que deveria. E a quantidade de QI não tem a ver com a inteligência permanece, mas diante de um sofrimento que a criança ou adolescente está passando, o QI tende a diminuir. Isso, vários resultados já demonstraram isso. Isso é muito possível, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos uma situação de grande discussão com relação à nomenclatura da superdotação em altas habilidades, que deveria vir mais à tona ainda no Brasil, justamente para que a gente possa desmistificar isso, né? E nós também temos uma grande discussão sobre as teorias que são aplicadas na avaliação da superdotação. Né? Quando a gente fala em avaliação da superdotação, a gente não fala em diagnóstico, a gente fala em identificação, porque não é um transtorno nem uma doença, né? Uma condição do neurodesenvolvimento. Então, o que acontece? A grande maioria das escolas, aí a gente entra no âmbito escolar, a grande maioria das escolas, o que eu costumo dizer não é que eles têm culpa, é que eles não foram preparados para isso. Porque o que eles aprenderam? Eles aprenderam a teoria dos 3 anéis de Rizzoli e a teoria de Gardner das múltiplas inteligências, que são teorias muito bacanas, que têm o seu benefício, que ajudaram bastante a superdotação no Brasil também, mas que são teorias que não se aplicam exclusivamente na superdotação. Por quê? Elas visam o talento, e a superdotação não é talento, não é habilidade.
Então, quando você tem a teoria dos três anéis de Renzulli, nós vamos para talento, ele procura um talento, enquanto Gardner procura habilidades em várias áreas. Então, além disso, ser equivocado, porque a superdotação é uma condição neurobiológica e não tem correlação com esse talento, né, ou com essa habilidade, o superdotado ele pode adquirir um talento, ele pode apresentar uma habilidade, mas ele não nasce com isso, e a gente está aqui tratando de uma condição do neurodesenvolvimento. Em contrapartida, nós temos o Gardner, que apresenta essas múltiplas inteligências, e por isso tem muitas pessoas que às vezes procuram, eu sou superdotado em quê? Mas não existe superdotado em quê? Ele é superdotado em ponto, ponto final, né? E aí o que acontece? Como as escolas conhecem essas teorias, na hora de identificar um superdotado, eles procuram as características dessas teorias, mas que são teorias rasas, porque, como eu disse, elas não se aplicam ao superdotado diretamente. Então, nós temos criatividade, engajamento, motivação, alta inteligência. Essas três características sozinhas, elas ajudam a identificar uma quantidade boa de superdotado. Mas não tem superdotado só com essas características. Tem superdotado com muitas outras características. Por exemplo, é muito mais fácil achar um superdotado com pensamento divergente, que é aquele posicionamento questionador, do que simplesmente essas três características. Do mesmo modo, também tem no hiperfoco. Muitas vezes é mais identificado com base no hiperfoco do que nessas três características. E como a gente sabe, na realidade, são poucos os casos de superdotados hoje, já identificados no Brasil, que chegam a procurar uma avaliação com base numa alta inteligência. As famílias, muitas vezes, sabem que seus filhos são muito avançados, um desenvolvimento precoce, mas, geralmente, a tendência é só descobrir a superdotação diante de um grande problema no âmbito escolar, porque percebem que às vezes tem uma hiperatividade que confunde com TDAH, ou um comportamento questionador que confunde com o TOD, né, a oposição do TOD, entre outras coisas. Né? Então, a gente tem essa grande barreira. Então, hoje, nós temos, além da situação da dificuldade do QI, que muitos profissionais que não entendem a superdotação limitam o QI, diz a partir desse QI é superdotado. Antes disso, pode ser altas habilidades, se for antes disso ainda, não é nada. Pode ter 500 características de superdotação, mas o profissional, como não conhece a superdotação, acaba dizendo que não há. Né? E a outra é essa questão da aplicação das características da superdotação. Né? E por quê? O Renzulli e Gardner, essas teorias, é 1% de todas as teorias que nós temos hoje no mundo. O mundo avançou muito nos estudos de superdotação. Nós não estamos mais em 1970, 1950, nós temos muitas outras coisas. Hoje nós temos avanços nas neurociências, nós temos os estudos de Dombrowski, que apesar de não ter sido direcionado exclusivamente para superdotado, ele fala sobre os altamente inteligentes. Ele não fala de talento, fala de pessoas com altas inteligências. E nessa teoria de Dombrowski, nós temos o esmiuçar de todo o perfil cognitivo e emocional do superdotado, porque ele apresenta a teoria das sobreexcitabilidades. Tem várias questões, uma delas é intelectual, que é a questão da busca do conhecimento, a sede do conhecimento que o superdotado tem. A outra é a questão emocional, a intensidade emocional. Então, o que nos falta hoje no Brasil é o conhecimento dessas teorias que são muito mais aplicáveis à superdotação do que aquelas duas que ficaram lá atrás e que se apegam até hoje no âmbito educacional. Então, esse é um grande problema que nós temos na aplicação das necessidades específicas dos superdotados no âmbito da escola, né, para verificar se precisa acelerar, o que é preciso de enriquecimento curricular e todas as outras medidas necessárias. E aí você está falando de enriquecimento curricular, de aceleração. Existe uma lei, assim, então, que proteja os direitos da pessoa superdotada? Como que ela vai garantir que a escola realmente faça da maneira adequada esse enriquecimento curricular, como que é essa aceleração também, é só mudar de turma, né, que as pessoas confundem, só passar para frente, né?
Só jogar a criança na turma sequente, né? Ou enriquecimento curricular é você dar um monte de tarefa a mais para aquela criança como fosse uma punição, né? Já que você Exatamente. terminou, então vou te encher de coisa para você gastar mais energia ali, enquanto os colegas não terminam, né? E muitas vezes imprime aqueles materiais que tem na internet, né? As coisas mais, assim, bobinhas possíveis, mesmo para uma pessoa que tem uma sede de conhecimento profundo, exacerbado, né? E tudo isso é inadequado e ilegal, na verdade, porque o que nós temos hoje é um direito muito amplo, assim, um arcabouço enorme de direitos para os superdotados, porque a LDB ela já previa, quando ela veio em 96, o direito de atendimento da educação especializada para alunos especiais, mas ela não especificava quem eram esses alunos especiais e também não trazia lá especificadamente que eram os superdotados. Em 2013, veio uma lei que trouxe isso expressamente. Então, hoje nós temos no artigo, na verdade, nós temos hoje um capítulo 5 na LDB, que é um capítulo exclusivo da educação especial, e lá nele, o artigo 58, que traz o rol do qual é o público que está inserido nessa educação especial. E lá traz expressamente os alunos da superdotação e altas habilidades. E o que nós temos lá de direito? Na verdade, com base naquele artigo 59 e nos outros direitos, dos artigos seguintes, que são do capítulo 5, nós temos todo e qualquer direito de personalização da educação para o aluno superdotado. Se a gente fosse resumir o que tem ali no arcabouço do artigo 59 e seguintes da LDB, é exatamente isso, uma educação personalizada para atender às necessidades do superdotado. Inclusive, não apenas para regulamentar a questão do currículo, que não é o padronizado, né, que eles têm direito a um currículo diferenciado, personalizado e individualizado, mas também para os casos de crianças que têm sensibilidade ao som, por exemplo, que precisam usar o abafador, para as crianças que precisam ter um recreio num horário diferenciado, precisam entrar e sair num horário diferenciado, fazer as provas de um modo diferente. Então, tudo isso é direito do superdotado, porque nós temos lá na lei a possibilidade de currículo, estratégias, todos os métodos, tudo personalizado. E a partir do momento em que essa flexibilização existe, nós temos o direito do PEI, que é o tão famoso PEI que as escolas correm quando a gente fala, né? Na verdade, é um plano... Então, só falando aqui do PEI, o superdotado também tem direito ao PEI. O que as escolas costumam dizer, foi acelerado, então não vai fazer PEI, é só uma coisa ou outra. Mas, na verdade, a lei dá direito a tudo. Ele foi acelerado, tem direito ao PEI. Ele não foi acelerado, ele tem direito ao PEI. E o enriquecimento curricular e tudo quanto outros direitos e outras coisas, igualmente. A questão é que o PEI é um documento em que a gente formaliza exatamente tudo que é preciso e necessário para ajudar aquele aluno. E como as escolas têm o costume de trabalhar o PEI para crianças da educação especial, mas visando aquelas que têm dificuldades, como descalculia, né, crianças autistas e tudo mais, então a escola sempre acha, para que eu vou fazer o PEI se o superdotado não tem necessidade, não tem dificuldade? Quem disse que o superdotado não tem dificuldade? O superdotado tem dificuldade, mas é lógico que é uma dificuldade diferente. Além disso, ele tem necessidades. Então, assim como ele tem uma dificuldade, ele pode ter necessidades, ele tem interesses. E você já quer que eu já siga adiante no PEI ou a gente vai falar primeiro do enriquecimento escolar? Pode continuar seguir no PEI mesmo, né? Tá, vamos lá. Então, aí, nesse PEI, ele obrigatoriamente ele tem que dar a oportunidade de ouvir a família e o aluno. Porque eu costumo dizer que o PEI é como se fosse uma proposta da escola, dizendo, olha, família, eu tenho essa proposta de ensino individualizado para o seu filho, você concorda? Então, a família tem que ser ouvida. Se não fosse obrigatório a personalização, não estaria na lei. E se não fosse obrigatória essa personalização, não seria obrigado a ouvir a família. Além disso, nós temos o direito de participação ativa das famílias. A família tem o direito de participar da educação dos seus filhos. Não é a educação que a gente está dentro das nossas casas, não. É a educação dentro do ensino, da instituição de ensino.
Então, nós temos todo o direito de acompanhar a educação dos nossos filhos, não apenas nessa vigilância, né, de acompanhar o que eles fazem e tudo mais, mas também de participar nas decisões da vida escolar dos nossos filhos, junto da escola. E isso é para toda e qualquer família, não apenas as famílias de superdotados. Isso vale dizer. E há uma grande dificuldade as famílias conseguirem empenho nas escolas para os superdotados. Primeiro, porque as escolas não tendem a saber como fazer, como construir esse PEI. Quando constrói um PEI rabugento, este é o termo que eu vou, se me permitir usar, né? Seria um PEI que não atende todas as necessidades, muitas vezes fazem um copia e cola, pega de outro aluno, não atende às necessidades. E isso é um risco muito grande, tá? Porque quando a gente fala de educação personalizada para o superdotado, a gente não fala simplesmente por um mero capricho, mas a gente fala porque é um funcionamento cerebral diferente e que requer uma atenção especial. Senão, ele não estaria na educação especial. Então, já que ele está na educação especial, ele tem todos esses direitos. Não é fácil conseguir que as escolas cumpram essa lei, mas a lei existe, o direito existe, e as famílias têm total direito de exigirem, junto das escolas, cada um desses direitos. Sabe que PEI para superdotação aqui em casa a gente nunca teve, agora que você falou, assim. E o PEI para as outras condições, assim, nunca perguntaram para a gente antes, tá? Só vem depois para dizer assim, ó, foi feito isso, aqui está o PEI das atividades que foi feito já, tipo, depois que já passou. Então, essa parte de que a família tem direito a estar junto nessa construção do PEI, para mim mesmo é novidade, assim. Além disso, tem a questão da dupla excepcionalidade, né? Geralmente, quando vão fazer um PEI de duplamente excepcional, focam apenas na outra condição. Então, vamos supor, é TDAH, então só focam no TDAH. Se é TEA, focam no TEA, né? Então, a gente tem essa grande problemática, porque entendem que o superdotado ele não precisa de suporte algum para nada, né? Mas, na verdade, o superdotado, inclusive na hora de aplicar os testes, é possível verificar isso facilmente quando são aplicados aqueles testes padrão ouro por neuropsicólogos, que eles têm uma facilidade nas questões avançadas muito maior do que nas questões simples. Por que isso? Porque eles têm essa sede de conhecimento, porque eles precisam desse desafio, uma coisa inerente a eles. É como se fosse olha a analogia que eu vou te dar, mas assim, para a gente entender a necessidade que tem o superdotado. A necessidade superdotada é como se fosse uma pessoa usuária de droga que fica em abstinência, ela fica desesperada pela droga. E o superdotado, não querendo usar essa analogia, mas é uma analogia para mostrar o desespero que o superdotado tem de sede de conhecimento por desafios. Se não houvesse esse desespero, não teríamos tantos casos de superdotados com ansiedade generalizada, com depressão, com crises existenciais, com automutilação, com pensamentos suicidas e finalmente, com situações graves como os suicídios. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Então, a partir do momento que isso é possível, nós temos que, sim, exigir das escolas que esse direito seja aplicado, que essas necessidades sejam atendidas. Né? Eu costumo dizer que as famílias são as vozes dos seus filhos. Né? Os filhos eles não podem sozinhos ir atrás dos seus direitos. Então, suas famílias, seus pais, seus responsáveis legais são aqueles que devem correr atrás. Não é um caminho fácil, muitas vezes precisa de uma intervenção judicial, né? Ou de um apoio jurídico, mas se deixar ao bel prazer das escolas, simplesmente nós vamos ter crianças, adolescentes, futuros adultos não saudáveis, né, com grandes problemas mentais, né, com situações, doenças psicossomáticas, e só coisas ruins. E não é o que a gente quer para o nosso futuro, dos nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes. Né? Então, é justamente isso, é uma luta difícil. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que fazer esse trabalho. Né? Sim. Então, esse PEI, voltando, então a dupla excepcionalidade também tem direito de um PEI que atenda as duas condições.
Então, tem duas condições, vai atender as duas condições, tá? Em contrapartida, o PEI, ele pode ser alterado em qualquer momento. A gente costuma dizer que o bom PEI é aquele que é feito a lápis, não porque ele é a lápis efetivamente, é um modo de dizer, porque Sim. ele pode ser modificado a qualquer momento. E as escolas, o que elas fazem? Elas pedem reavaliações para modificar o PEI. A escola não tem direito nenhum de pedir reavaliação. Aliás, nenhum superdotado que tenha feito uma avaliação, que não tenha sido uma avaliação desfavoravelmente, né, assim, feita por um profissional que não tinha devida habilidade para aquilo, então não precisa reavaliar. Não tem essa história de avaliar a cada 2, a cada 4 anos, não tem essa história de reavaliar, a não ser que o superdotado, naquele momento, estava um sofrimento tão grande que não foi possível captar a essência daquele superdotado, ou que realmente o profissional não saiba, realmente não tem aquela habilidade com a superdotação, né? Então, quando as escolas exigem as avaliações, que isso é praticamente 90% das escolas, você quer que eu reavalie, né, que eu refaça o PEI, porque quer queira, quer não queira, a gente termina o ano letivo, recomeça um novo ano e a escola se vê obrigada a refazer o PEI. E a escola, ela poderia até muito menos em 3 meses, em 2 meses, não tem o prazo certo para refazer o PEI. Mas chega no começo do ano, ela tem que refazer obrigatoriamente, porque afinal de contas começa um novo ano letivo, né? E muitas vezes ela exige essa avaliação nova, né? Seja por psicólogo ou pedagogo, e nem sempre todas as famílias têm essa disponibilidade financeira, muitas vezes, para refazer essa avaliação, né? Então, nós temos essa problemática. A gente está falando de uma avaliação que é cara, né? No Brasil ela é cara, realmente. Até porque os testes são testes caros também para o profissional. A gente pensa, ah, nossa, tá cobrando. Mas, gente, cada teste às vezes é uma grana que ele tem que pagar ali pela licença para poder usar. E aí, Exatamente. o que eu ia te perguntar até das avaliações, assim, a escola, ela, só a avaliação de um neuropsicólogo, por exemplo, ou de um neuropsicopedagogo, ela é o suficiente para a escola já fazer o PEI ou vai precisar, sim, da indicação de um médico? Então, nós temos uma nota técnica de número 4 de 2014 do próprio MEC dizendo que a exigência de um laudo médico ou de qualquer laudo é uma discriminação contra a condição do superdotado. Então, não é legal a exigência de um laudo. Até mesmo a gente passou agora o período de cadastro do Educacenso, que terminou no dia 31 de julho, e foi muito amplamente divulgado o pedido para que as famílias fossem solicitar nas escolas que houvesse esse cadastro, para assinalar cada aluno superdotado como superdotado no cadastro do Educacenso, para que participasse das políticas públicas, né, em todas as estatísticas, e a gente ter realmente a notificação de quantos superdotados existem no Brasil. Mas o que acontece? A partir do momento em que a gente tem essa falta de legalidade, né, essa falta de exigência da lei do laudo, nós também temos uma problemática, porque as escolas elas não têm condições de identificar o superdotado. Porque, como eu disse lá no comecinho, a escola ela não está preparada, na grande maioria das vezes, mesmo escolas de grande nome, escolas, né, de tradição no Brasil, que a gente sabe que existem muitas, mesmo essas escolas, elas não sabem como identificar um superdotado. Então, imagina como que a escola vai trabalhar com uma criança que ela não tem certeza se é superdotada. Então, a gente tem essa problemática, a escola não consegue fazer essa identificação. Então, muitas vezes, a família percebe em casa, no dia a dia, algumas características. E chega na escola e fala, eu acredito que meu filho é superdotado. A escola tem obrigação de, a partir dali, atender esse aluno como aluno da educação especial e como aluno superdotado. Mas há ainda assim uma resistência das escolas, porque elas querem ver para crer, né? Elas querem um laudo em mãos. Então, a gente tem uma grande problemática, porque apesar da legislação não exigir esse laudo, as escolas exigem, tá? E quem é que faz essa avaliação? Adequadamente é um neuropsicólogo, porque ele tem todas essas licenças, todo o conhecimento e habilidade para aplicar os testes possíveis, né? Os testes padrão ouro. Também tem a avaliação do neuropsicopedagogos, que eles não conseguem identificar com esses testes, como, por exemplo, o ISC 4, né, que a gente conhece no dia a dia,
o superdotado, mas ele vê sob o âmbito da prática pedagógica. Então, ele tem aí condições de avaliar de forma cognitiva, emocional, mas sob o ponto de vista da área de atuação dele, né? Então, quando alguém me pergunta quem levar para avaliar uma criança ou um pré-adolescente, adolescente, eu falo que o ideal, na verdade, seria procurar uma equipe multidisciplinar. Por quê? Quando você passa em um neuropsicólogo, ele vai avaliar se realmente há uma superdotação. E o neuropsicopedagogo, ele também vai avaliar isso, mas ele vai ter condições de te dar um norte do que fazer na escola. Ele vai dizer realmente, com segurança, o que precisa ser feito, se é só enriquecimento curricular, se precisa de uma aceleração. Ele vai ter condições de avaliar isso, porque ele tem a preparação pedagógica, né, para dizer isso para a família. Então, o ideal seria procurar uma equipe que tivesse essa condição, mas nem sempre a gente encontra em qualquer lugar, né, em qualquer região do Brasil, uma equipe que realmente tem essa condição. Então, quando não tem, passa só com o neuropsicólogo. Quando tem condições, depois do neuropsicólogo, procura o neuropsicopedagogo e faz essa avaliação. E a minha dica, como mãe, na verdade, eu vou dizer, para não perder tempo, paciência e nem dinheiro, que não brota em árvore, né? Sempre procurar um profissional que realmente conheça sobre superdotação. E não que ele diga que ele conhece, mas que você veja que ele atenda superdotados no dia a dia, né? Que ele tenha experiência efetiva. Porque se não for um profissional que realmente tenha essa vivência, a chance de você receber um laudo inconclusivo ou um laudo equivocado é do tamanho de um elefante. E nenhuma família, nem uma criança ou um adolescente merece um rótulo equivocado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sei se eu consegui responder a sua dúvida. Respondeu sim. E aproveitando esse gancho, assim, e fora que quando você leva um profissional e ele já te dá um laudo equivocado ali, ou inconclusivo, você vai ter que passar de novo por outro, né? Então, isso vai gerando também ansiedade na criança, vai gerando cansaço, além da parte financeira. Então, já é um desgaste também. Então, o pai e a mãe que vai procurar, realmente gasta um tempo maior ali para pesquisar bem, para acertar, né? Infelizmente, nem sempre o mais barato nesse caso vai ser o melhor. E também a questão do valor, assim, né? Então, é uma coisa cara. Eu até ia te perguntar, né? Se os planos, como fica a questão do superdotado perante os planos, perante essas avaliações, se tem, se cobre, se não cobre. Porque aí, por exemplo, para terapia, não tem o CID, então não cobre terapia de superdotado, né? Então a gente entra em alguns problemas ali para a pessoa com superdotação, né? Então, vamos entrar nisso agora e depois eu quero voltar, se você me permite, depois... no enriquecimento escolar. Sim, a gente vai voltar para essa parte, só para vamos lá. Nessa questão, o que acontece? Primeiro, a gente tem o direito à saúde, que é inerente a todo cidadão brasileiro, né? Então, muito embora a gente saiba das condições, a falta de recursos do SUS, por exemplo, nós temos isso à disposição de todos os brasileiros, né? E a grande problemática é que, mesmo com essa disponibilidade, a gente tem essa dificuldade de encontrar um profissional dentro do SUS que realmente conheça sobre superdotação, tá? Isso eu estou falando não apenas para avaliação, mas também para terapia, porque para o superdotado, se a terapia não for apropriada, ele pode até trazer um sofrimento maior para o superdotado, porque o superdotado ele tem que ser respeitado do jeitinho que ele é. Ele não pode ser forçado a ser modificado, a modificar as suas características, né? Então, não adianta levar em qualquer profissional. Você tem que realmente peneirar e encontrar o profissional certo, né? Muitas vezes, o profissional certo para um amigo seu não é o certo para você, né? Então, tem que realmente procurar. Sobre a questão dos planos de saúde, para a questão de avaliação, de fato, é praticamente impossível, tendo em vista que não se encontra um profissional que realmente aceite, né? O que pode ser feito é, depois que você faz uma avaliação com um profissional da sua escolha, pedir o reembolso do plano de saúde. Alguns planos de saúde têm alguns requisitos maiores do que os outros, né? Tem uma lista maior do que as outras, né? Cada plano de saúde tem as suas condições.
E aí vai depender do contrato estabelecido entre as partes, né? Porque quando a gente fecha um plano de saúde, a gente fecha um contrato, e a depender desse contrato é que a gente vai saber se realmente tem condições de reembolso desse custo da avaliação ou não, né? Então, tem essas maneiras aí de possibilidade. Sobre a terapia em si, o que acontece? A partir do momento em que o superdotado ele precisa só de terapia, porque ele tem a superdotação, que na verdade a gente sabe que não é só isso, né, Kelly? Na verdade, a gente sabe que o superdotado ele precisa de terapia porque geralmente ele está em sofrimento de ansiedade, de outras situações, né? Mas se for só para a questão de acompanhamento da superdotação, de fato, por conta da falta de CID, a gente tem essa questão de não cobertura, né, de não possibilidade do plano cobrir. Mas se realmente houver uma ansiedade, uma depressão, qualquer outra condição que tenha um CID, então o ideal é que o atestado encaminhado para o plano de saúde ou qualquer documentação indique esse CID que exista, né? Porque é uma deixa eu ver se eu consigo. Comorbidade, isso, né? Aí, diante disso, sim, a gente tem condições de pleitear esse custeio do plano de saúde, né? Sim. E aí vamos voltar lá, então, para o enriquecimento curricular. Vamos. Que também... Que eu acho importante falar sobre isso. Sim. Né? E aí, só para te perguntar, assim, esse enriquecimento curricular vai ser orientado também por essa avaliação neuropsicológica? Ou como que a escola vai dizer assim, vou enriquecer nessa parte ou nessa disciplina? Porque às vezes o superdotado também tem uma questão, né, Vanessa? Ele às vezes vai muito bem em uma matéria e vai muito mal em outra. Então, assim, não quer dizer também que ele tenha que enriquecer tudo, né? Tipo, assim, tem essas questões também, né? Exatamente. Assim como na aceleração, a gente tem a possibilidade de acelerar em partes, né? Acelerar apenas uma matéria, uma disciplina, no enriquecimento a gente tem essa possibilidade. O enriquecimento, Nossa, na verdade... eu não sabia dessa parte aí também. Não sabia, né? Vamos chegar lá também, vamos chegar. O enriquecimento, eu na verdade, julgo como a primeira condição importante para o superdotado. Por quê? É a primeira oportunidade que o superdotado tem de avançar os seus conhecimentos, de ter acesso a coisas que não estão no currículo padrão da escola, né? Então, o enriquecimento, ele é nada mais, nada menos do que um assunto diferente daquele assunto que está no currículo da escola. A escola, quando chega no final do ano, que vai organizar todas as suas práticas escolares, ela tem que apresentar todo o seu plano de ensino, né, da escola em geral, né? E a partir dali, porque ela tem que atender às regras do BNCC, que é da LDB, né? As regras, os conteúdos básicos que os brasileiros precisam atender na educação. Mas, além disso, cada escola tem o seu currículo padrão, né? A sua proposta pedagógica. Então, a partir daí, se o aluno tiver interesse numa outra área, a escola tem obrigação de atender isso com enriquecimento curricular. Então, vamos supor, hoje em dia nós temos várias escolas que atendem com outros recursos, como aulas de robótica, né, aulas de inglês avançado. Nós temos aí pelo Brasil inúmeras escolas com esse tipo de perfil. Mas também nós temos outras escolas que não têm condições de atender esses outros recursos, né? Uma escola que oferece, que proporciona esse enriquecimento, né, já atende uma boa parte do enriquecimento necessário para um superdotado. Então, se uma família procurar uma escola para o seu filho superdotado, que realmente atenderia um enriquecimento curricular, uma boa ideia seria procurar uma escola que tenha essas opções de aulas ou no contraturno, ou de aulas extracurriculares, né? Mas nem sempre a família tem condições. E mesmo quando a família tem condições e o aluno estuda nessa escola, esse enriquecimento nem sempre é o necessário. Por quê? Tudo vai depender do que precisa para aquele aluno. Se o interesse daquele aluno for astronomia e a escola não tiver uma aula extracurricular de astronomia, não participar de Olimpíadas de astronomia, esse tipo de coisa, ele tem direito de pedir isso para a escola. A escola tem condições de, com seus professores, organizar isso, nem que seja através de projetos complementares à aula de ciências, alguma coisa assim. Então, são coisas que a escola pode proporcionar, sim, e que não é um trabalho para a escola de uma maneira que vai
alterar toda a rotina escolar, né? É uma coisa que está contemplada no direito do superdotado e ele tem direito a isso, ponto final, né? Então, no enriquecimento, é a inclusão de conteúdos, né? É um currículo além daquele do padrão. Então, qualquer tema que não é visto no dia a dia é um tema para o enriquecimento curricular. Né? Tem gente que fala, mas ao invés do enriquecimento eu posso fazer aceleração? Pode. Mas peraí, antes da gente ir para a aceleração, eu ainda fico pensando assim, ó, o enriquecimento curricular. Em que momento que ele vai ser aplicado com esse aluno? É extracurricular? É fora desse horário de aula, então? Ou é tipo dentro da sala de aula? Como que esse aluno vai. Como vai ser inserido para ele ali, sendo que os outros estão vendo outra coisa, sabe? Tipo, fica confuso. Então, na verdade, nós temos a sala de recursos, podem ser utilizadas para isso, no contraturno, né? Ou em dias específicos, né? Às vezes as escolas têm essas salas de recursos. Muitas pessoas me perguntam, é obrigatório que toda escola tenha sala de recursos? O que eu falo não é obrigatório. Por quê? Se a escola proporcionar todos os direitos do superdotado, né? O enriquecimento curricular, se ele tiver realmente desafios, um currículo fora do padrão, ele não precisa ir para uma sala só para ter esse atendimento, né? Porque seria só um obstáculo burocrático, né? De um espaço. A gente não precisa especificadamente de um espaço físico, o que a gente precisa, de fato, atender aquela necessidade. Entendeu? Sim. Mas as escolas que não têm esse espaço, por exemplo, esse enriquecimento durante o período de aula vai ser feito ou não? Durante o período de aula ele vai ver a mesma matéria que o colega dele, ele vai fazer as mesmas coisas que o colega dele? Essa questão, então, assim. Sim. Ele pode muito bem trabalhar com projetos complementares, simultaneamente com as aulas que ele já tem. Então, o professor ele pode simplesmente pedir, olha, além desse trabalho, ao invés de você fazer esse trabalho, faz um projeto de pesquisa. Vamos supor que o aluno está no 7º ano e precisa fazer uma pesquisa de história de... Eu não sei agora o tema. Qualquer Vamos dar assunto ali que interesse, né? Não, um assunto para todo mundo, mas para o superdotado, o professor acaba dando um assunto diferenciado, que não é do currículo padrão daquele alunado, né? Justamente para que ele possa enriquecer. Porque o enriquecimento é saciar a sua sede, né? Enriquecer é aprender, né? Aprender algo diferente. Então, justamente isso. Então, o professor pode muito bem fazer isso. E isso não é discriminação, isso, pelo contrário, é inclusão. Então, a partir do momento que nós damos essa oportunidade para o superdotado, ele está incluindo o superdotado na escola, né? Além disso, também tem a oportunidade de escolher um professor de uma determinada matéria. Vamos supor que o aluno goste muito de ciências. Então, a escola pode começar com o professor de ciências para que ele seja um tutor do aluno. Então, ele vai trabalhar projetos complementares com esse aluno, né? Então, a escola ela tem várias possibilidades. E hoje em dia nós temos aí várias Olimpíadas não apenas de aplicação de provas, mas com conhecimentos, em que realmente o aluno pode adquirir aquele conhecimento fora do padrão, do currículo padrão que ele teria na escola, né? Tá. Compreendeu? Eu acho que a maioria não aplica esse direito, não, hein? Não aplica, né? Não aplica de jeito nenhum. Infelizmente, as escolas, eu percebo que as escolas ficam perdidas. Eu estou ligando aqui o telefone, um instantinho. Né? Porque eu deixei ele silencioso e não está adiantando. Então, agora foi. E as escolas, elas ficam perdidas diante disso, porque elas não têm nenhum parâmetro. Então, o primeiro momento que elas pensam é fazer a sala de recursos, ou então elas pensam, eu não tenho um espaço da sala de recursos. Né? Então, o que elas fazem? Elas jogam aquelas folhinhas que elas imprimem na internet, né? De atividades e dá-lhe fazer atividade, mas não é isso. Ele tem que ter um conteúdo que realmente vale a pena, né? É como você fazer um post no Instagram. Não adianta você fazer um post bonito, você tem que ter um post com conteúdo. Tem que ser uma coisa que realmente agregue no aluno, né? Então, é exatamente nesse sentido que o enriquecimento curricular tem que ser para o aluno superdotado. Tá. E aí vamos falar, então, um pouco de aceleração e já começando nessa parte. Então, ele tem que fazer uma prova para ele ser acelerado. Quem que
ele vai acelerar um ano só, ele pode acelerar mais de um ano. Por exemplo, uma vez eu conversei com a doutora Uzeni e ela me falou assim que o ideal é sempre que seja acelerado 2 anos, né, geralmente, assim. Como que é essa determinação, assim, quem que determina isso? Outra parte também que eu queria já... Eu vou jogar aqui todas as questões, você formula aí a tua Tá. resposta, né? E aí, se eu esquecer alguma coisa, vai me lembrando. Isso. Porque, assim, a parte psicológica também dessa criança, além do acadêmico, né? Então ela consegue muito bem lá ser acelerada para as matérias, mas e a maturidade dela? Como que fica nesse processo? Ela tem direito a opinar? É os pais que decidem? Então, todas essas questões aí. Tá. Vamos lá. Primeiro, quem decide se a criança pode ser acelerada? Isso é uma decisão que tem que partir da escola, da família e do aluno. Porque são os três componentes aí envolvidos nessa discussão, né? Então, tem que dar oportunidade para que o aluno diga se realmente aceita, né? Inclusive, a doutora Zeni, ela fala, eu pergunto sempre, você quer ser acelerado? Ela perguntou para o meu filho, você quer ser acelerado? Né? E ele, o que é acelerado? Ela explicou ali, eu quero, né? Então, tem que ter essa participação, porque, afinal de contas, vai mudar o mundo daquele aluno. Tem uma mudança, né? Então, ele tem direito àquela participação da decisão. A família, muitas vezes, é quem chama a atenção da escola e diz, olha, eu gostaria de pedir a aceleração do meu filho, quando não tem uma indicação direta, né? Então, muitas vezes, nós vemos famílias que não têm uma indicação de um neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo de aceleração, não tem por escrito um pedido, mas que vê a necessidade diante de algumas características, algumas condições que estão apresentando no seu filho, na sua filha, né? Então, nós temos essas duas opções. A escola avançar por si só, chegar e conversar com a família e dizer que gostaria de avançar, são poucas as hipóteses, justamente porque barra nessa intenção da maturidade, tá? Então, nós vamos chegar lá para conversar. Então, o que acontece? Hoje, na legislação, o direito de aceleração existe para todo e qualquer superdotado. Então, todo e qualquer superdotado que precisar de aceleração, ele tem direito. E esse direito é um direito de avanço, que pode ser um avanço por partes. Você pode compactar um ano, você pode fazer, por exemplo, um quinto ano, um ano inteiro na metade do ano, e o outro ano na outra metade do ano. Né? Você pode fazer essa compactação. Você também pode fazer a aceleração de matérias. Vamos supor que o aluno gosta muito de matemática, então ele vai avançar em matemática. Como seria isso? Ele vai assistir aulas avançadas na turma subsequente, nas outras turmas. Então, isso a escola tem que proporcionar essa forma de aceleração também, né? A lei, ela não especifica a quantidade de acelerações, né? Quantos anos pode acelerar e quanto deve. O que nós temos na legislação, que é a federal, que é a LDB, nós temos o direito de avanço no ensino e lá ela não especifica nenhuma condição, nenhum pré-requisito. Não exige prova, não exige nenhuma avaliação. E nós temos também a Constituição Federal, que é uma norma que, como nós todos sabemos, é quem manda em tudo aqui no Brasil, né? A carta principal de leis, né, de normas do Brasil é a Constituição Federal. Então, se nós fôssemos estabelecer uma organização de toda a legislação no Brasil, como se fosse uma pirâmide, no topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal, que é quem manda em tudo. E a partir dela, nós temos as outras leis, as leis federais. E embaixo das leis federais, nós temos as estaduais e as municipais, outras resoluções administrativas, né, e outras normas. Então, quem deve obedecer quem? A lei federal, ela tem que obedecer à Constituição Federal. A Constituição Federal, por sua vez, ela tem que obedecer também todos os pactos de direitos humanos que no Brasil tenham sido assinados, né? Uhum. Então, todas as convenções de direitos humanos, né, nós temos que obedecer na Constituição Federal. E, a partir daí, nós temos a Lei Federal, que é a LDB, no caso dos superdotados, que traz a legislação da educação básica no Brasil. E, abaixo dela, nós temos leis estaduais, leis municipais, resoluções, e alguma lei, aí a grande dúvida é, uma lei estadual, municipal ou resolução municipal ou estadual pode alterar um direito que já está na Constituição Federal ou na lei federal? Não, não pode. Então, nós temos, por exemplo, em São Paulo, uma resolução que traça uma série de condições para aceleração dos alunos superdotados.
essa resolução ela vai contra completamente a lei federal, que é a LDB, que estabelece a aceleração sem nenhuma condição, e contra a Constituição Federal. E o que diz lá na Constituição Federal? No artigo 208, inciso 5 da Constituição Federal, nós temos o direito de avanço na educação conforme a capacidade de aprendizado do aluno. Então, lá na Constituição Federal, nós já temos esse direito garantido, que conforme a capacidade do aluno, de cada aluno, ele pode avançar no estudo. Então, isso já está lá desde 1988. Depois, chegou a LDB em 96, que trouxe esse direito de avanço, né, essa aceleração exclusiva para esse público da educação especial, que são os superdotados, e que lá não trouxe nenhuma condição. Então, hoje, o que existe no Brasil é a única condição para aceleração é aquela que está na Constituição Federal, que é a capacidade de aprendizado. E o que é isso? A partir do momento em que o superdotado ele tem em funcionamento uma estrutura cerebral diferente do típico, né, das pessoas típicas, ele apresenta um processamento, uma velocidade de processamento cerebral de informações muito mais rápida, e por isso que ele aprende mais rápido. Então, vamos supor que um aluno típico, ele precisa, de repente, de 20 repetições do mesmo conteúdo para poder aprender, enquanto que o superdotado, ele precisa de pelo menos metade, vamos supor. Né? Então, a velocidade de aprendizado que o superdotado tem é muito diferente do aluno típico. Então, esta é a capacidade de aprendizado, juntamente com outras situações, que é o superdotado, ele tem condições de argumentação, de processar as informações de uma forma multitarefa. Então, ele consegue aplicar um conceito que ele aprendeu em biologia, em história, mesmo que não tenha a mesma relação, porque ele captou a essência do negócio, né? Então, essa é a capacidade de aprendizado que ele tem. Então, por isso que a gente fala que, quando vai acelerar, nenhuma escola pode exigir que o superdotado se submeta a provas. Por quê? A escola ela não tem condição de avaliar essa capacidade de aprendizado do aluno. Porque a capacidade de aprendizado do superdotado ela não é verificável em provas tradicionais. Ela é verificável em outros testes, que são aqueles testes que a gente conhece, o SQ4, de raciocínio lógico, outras questões, perfis cognitivos, emocionais, né? Então, não tem condições. Já que a escola não tem essa condição, ela não pode aplicar nenhuma prova. Até porque, falando nessa prova, né, o que a gente vê geralmente na aplicação da prova é dar um conteúdo que o superdotado ainda nem viu, por exemplo, né? Exatamente. Então, como que ele vai saber daquilo se ele não estudou sobre aquilo? Então, exatamente. É como se daí tivesse que ser o Google ali, né? Que ele sabe de tudo, assim. Viu a pergunta, ele responde. Não é, né? É isso mesmo. Né? Para você ver, por exemplo, assim que o meu filho foi avaliado e tudo, acabaram descobrindo na mídia, saiu uma matéria falando dele, e todo mundo na escola que encontrava com ele, mesmo que não conhecesse, faziam perguntas assim, quanto é tanto mais tanto, quanto é tanto vezes tanto, e ele, Tadinho. assim, e ele pequenininho, né, um dia ele falou assim, eu não sei dessas coisas, por que vocês estão me perguntando, né? Porque as pessoas, infelizmente, as pessoas que não conhecem a superdotação acreditam que o superdotado é um gênio que sabe responder tudo, né? Então, a gente tem essa dificuldade, sim. Né? Então, a grande dificuldade nas escolas, na realidade, é a confusão da aceleração com outra medida de avanço, que não é bem um avanço, na verdade, é um nivelamento, que é a reclassificação. A reclassificação, ela também existe na LDB, mas ela é para todo e qualquer aluno. Não é para aluno da educação especial. Pode ser também, mas ela é para todo e qualquer aluno. E ela serve para quê? Justamente para nivelar. E a gente chama lá na LDB de classificação, mas no dia a dia é chamado de reclassificação. Por quê? Você tira o aluno numa classificação, vamos supor, do 5º ano, e classifica ele em um outro ano. Né? É como se você colocasse ele em outro patamar, numa colocação, né? De primeiro, segundo, terceiro, numa outra, né? Ele ficou em outro patamar. Então, essa reclassificação ela é exclusiva para aqueles alunos com atraso escolar, né? Aqueles alunos que vieram de uma outra escola e a escola percebe que ele tem condições, ele deveria estar mais avançado, então aplica a prova, faz uma reclassificação. Ou então, o aluno evadiu, ficou 3 anos sem estudar, quando volta para a escola,
ele tem que fazer uma prova para provar o quanto ele conhece. E aí, a partir daquele conhecimento que ele tem, vão classificar ele, dizer em que nível ele está. Um grande exemplo é aquela provinha que as pessoas fazem quando vão entrar num curso de inglês. Você faz uma prova para você ver qual é o nível que você tem, porque você fala, eu sou avançado, mas você é o avançado do verbo to be e parou, né? Então, é um grande exemplo. Então, a reclassificação é isso. E qual o grande problema? É que, em 96, veio esse direito de reclassificação e esse direito de aceleração, né? Um para cada coisa, mas, logo em seguida, chegou uma resolução, em 2001, salvo engano, é de número 2 de 2001, do MEC, estabelecendo que a aceleração dos alunos superdotados ou com altas habilidades seria conforme o artigo 24, inciso 5, a linha C da LDB, que é o artigo da reclassificação. Então, imagina, os professores endoidaram, né? Falaram, como que eu vou fazer a aceleração se, na verdade, é a reclassificação que a resolução manda fazer conforme a reclassificação? Então, o professor, como não está no dia a dia da legislação e da situação do superdotado, e nem, muitas vezes não conhece o superdotado na vida real, ou acha que não conhece, né? Então, ele acaba aplicando a prova da reclassificação. Então, a gente tem essa briga todos os dias em todas as escolas do Brasil, porque eles exigem a prova achando que é uma reclassificação. Então, é uma grande problemática, mas o que a gente precisa mostrar tem duas situações. Primeiro, o superdotado ele não precisa mostrar que ele tem conhecimento, porque ele está avançando por conta da sua condição neurodivergente que há, né? Ele está avançando porque ele aprende mais rápido, porque mesmo ele pulando aquele ano, ele vai adquirir aquele conhecimento com o tempo, mais rápido do que os outros, mas de uma forma diferente, né? É do jeitinho dele. Então, por isso que ele pula, por isso que ele pode pular. Ele aprende em blocos, ele não aprende de modo linear, é totalmente diferente o modo de aprendizado dele, né? Então, por isso que ele não pode ser submetido à prova, ele não tem conhecimento, ele não está pulando porque ele sabe, ele está pulando porque ele tem uma velocidade de aprendizado diferente. Ele consegue aprender de uma forma diferente, né? Então, é a grande problemática que nós temos na escola hoje, é isso, tá? E aí você falou ali, ele pode acelerar algumas disciplinas só, por exemplo. Então, naquela disciplina, ele vai fazer num contraturno também, ou ele vai. Aí aquela disciplina ele não faz mais no ano, na série dele. É isso, então, tipo, também Então, ele faz. isso daí vai depender da escola, né? A escola que vai determinar como é que funciona, porque depende da estrutura da escola, né? Então, tem escola que coloca o aluno estuda de manhã e coloca o aluno à tarde para fazer essas aulas avançadas, né? Tem escola que pode simplesmente dispensar daquela matéria no ano, né? No dia a dia e passar conteúdos avançados. Cada escola pode prosseguir da forma como melhor aprover, né? Afinal de contas, a gente tem que considerar também que cada escola tem os seus recursos disponíveis, né? Então, apesar do direito existir, a gente tem que entender o que cada escola pode, de fato, aplicar no dia a dia, né? E também tem que saber que não pode também lotar o aluno com 1001 atividades se ele não tem o seu descanso, o seu lazer, né? Então, tudo depende do caso em específico, né? Até porque a gente fala, né? O superdotado é como qualquer outra pessoa. Se ele também não continuar alimentando ali o que ele gosta, o que ele tem interesse, ou se ficar sobrecarregado, ele também pode. Não vai parar de evoluir, mas ele vai estacionar, né? Então, em vez de ele ir muito mais longe da capacidade que ele teria, ele vai ficar mais estável ali, né? Na verdade, o que nós vemos é que quando não há essa alimentação da sede de conhecimento, muitos superdotados acabam diminuindo o potencial. Não é que diminui o potencial, mas tem um subaproveitamento. Porque ao invés de eles continuarem tirando 9, 10, como eles tirariam, eles passam a tirar notas mais baixas. Isso daí, por quê? Porque eles veem que ele não tem estímulo, então eles preferem camuflar sua condição, né, que a gente chama, né, de camuflagem. Eles camuflam, né? Eles camuflam justamente para poder acompanhar os outros. Para eles não tem benefício nenhum se eles avançarem, porque a escola não quer avançar.
Então, para que eles vão avançar? Né? Então, eles acabam se escondendo atrás dos outros. Então, isso é uma grande situação. E isso é um grande problema também, porque, como eu falei lá no comecinho, as escolas tendem a procurar um talento ou uma habilidade. E muitas vezes nós temos superdotados que têm uma inteligência incrível, né? Aquela inteligência da superdotação, né? Não apenas o QI, mas o pensamento divergente, todo o conjunto das características que poderiam ser bem aproveitadas, mas que não são. Porque a escola pensa, esse aluno é um aluno mediano, é igual aos outros, não apresenta notas altas, não é aluno de destaque, mas tem que avaliar por que ele está sendo assim. Será que ele está sendo assim porque ele está em sofrimento? Será que ele precisa de mais desafios? O que será que está acontecendo com ele? Né? Então, a escola ela tem que avaliar isso. Né? Por isso que, quando as famílias perceberem o menor indício de características de superdotação, é importante já investigar para ver se há, porque, às vezes, o aluno não apresenta aquele potencial que a gente espera de um superdotado, mas que, na verdade, ele está em um sofrimento tão grande e que eu tenho visto em vários estudos é que os superdotados, eles preferem não buscar ajuda, porque eles já estão tão acostumados a serem isolados que eles acabam ficando num casulo, não procuram ajuda e às vezes não contam o que estão passando, o sofrimento deles. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Isso que você falou, né? Ele vai se comparar, ele vai se nivelar ali com os outros, até por uma proteção, né? Autoproteção, assim, porque a gente vê muitos casos de bullying contra pessoas superdotadas justamente por, é o gênio, só tira nota boa. Ou uma vez eu recebi um depoimento de uma seguidora que ela falava, eu comecei a responder tudo errado e ser a última a entregar, comecei a demorar para entregar. Porque aí ninguém ficava tirando sarro de mim, ninguém ficava pegando meu pé. Não Então, chamava atenção, né? exatamente, ficava ali. Quero, bem isso, é invisibilidade, né? Me deixem quieto aqui, né? Sobre o bullying, é uma realidade infeliz na praticamente 99% da vida dos superdotados na escola. Em primeiro momento que nós temos a grande realidade é uma inveja, porque as pessoas tendem a acreditar que a superdotação é um mar de rosas, né? Tudo mil maravilhas, é aquele gênio, né, que responde tudo e que sabe de tudo. Então, em primeiro momento, é isso que penso, né? Muitas vezes isso não é, propriamente dizendo, dos alunos, dos colegas de sala, isso vem de uma educação, isso vem da sociedade em si, que não entende o que é a superdotação. Então, nós temos que tirar a superdotação da invisibilidade na sociedade, justamente para tirar esses mitos, para trazer à tona a realidade, né? Mostrar a verdade da situação. Né? Então, hoje, a grande problemática do bullying que nós vemos é isso. E nós temos vários estudos, não estudos só aqui no Brasil, mas estudos em todo o mundo, mostrando que, como os superdotados eles experimentam uma intensidade emocional muito significativa, um bullying que eles sofrem é como se fosse uma dor de parto neles, de tão grande, de tão agressivo que se torna para eles. Então, quando a gente traz uma situação dessas para a escola, a gente tem que mostrar a importância disso para a escola, para que a escola perceba que o bullying para qualquer pessoa já é sério, que já é um crime, inclusive, né? E a partir do momento em que é um superdotado que está sofrendo esse bullying, a situação tende a piorar, porque ele já tem essa tendência de sofrimento, de intensidade emocional exacerbada. Então, quando ele sofre o bullying, é uma facada no peito, é uma dor do parto, é uma sensação de impotência, é um sofrimento sem fim. Então, nós temos que tomar uma medida imediata. Né? E o que é o bullying? O bullying, eu anotei aqui para dizer, porque são muitas, né? Muitas coisas. Vamos lá. Não só a violência física, mas a Física, né? psicológica, atos de humilhação, discriminação, também, né? Então, pode ser ataques físicos, insultos, ameaças, comentários, apelidos pejorativos, entre outras coisas, tá? E o bullying, ele passa a ser bullying a partir de uma sistemática, de uma repetição. Mas, para acontecer o bullying, antes começou em algum momento, né? Então, eu costumo dizer que a responsabilidade da escola é evitar que aconteça o bullying. Porque o bullying, já que ele é a prática reiterada daquela situação, a escola ela já tem que barrar na primeira situação que acontecer.
na primeira ameaça, no primeiro ataque físico, na primeira humilhação, na primeira discriminação, no primeiro apelido, na primeira situação que acontecer, né? E a realidade é que, na verdade, os superdotados eles não sofrem apenas bullying de alunos, eles sofrem também de professores. Exato. Tem professores que tendem a perseguir alunos superdotados, primeiro porque eles não aceitam que o superdotado queira saber mais. Não é que o superdotado quer saber mais, é que ele, às vezes, ele aprendeu um pouco mais, ou ele tem necessidade de aprender um pouco mais, ele quer ir além naquele assunto. E, às vezes, o professor não quer ferir o seu brio, né, a sua dignidade, se ofende e acaba perseguindo o superdotado. Esse é o primeiro ponto. Mas tem aquele bullying que às vezes é sem querer do professor, mas que ele tem que ficar alerta também. Quando você faz uma comparação entre o superdotado e os outros alunos, você está abrindo uma brecha, abrindo um espaço para que aconteça o bullying. Olha, todo mundo aqui tinha que ser igual fulano, porque fulano é incrível. Quando você chama um destaque muito grande para o aluno superdotado, você acaba colocando ele em evidência. E isso é uma forma de praticar o bullying por um professor. Então, a gente tem toda essa situação. Então, além da gente ter que lutar contra escolas que não aceitam o laudo, que dizem que é mentira, não vê um superdotado naquele aluno, nós também temos que enfrentar o bullying, que é um crime, né? A lei agora de 2016, ela classifica o bullying como crime, né? Como crime, e nós não devemos aceitar isso, né? Então, a minha orientação enquanto advogada é, na primeira situação que a família souber, já tomar uma medida enérgica junto à escola e trazer a responsabilidade para a escola, porque a escola ela é responsável pelas coisas que acontecem dentro do seu ambiente, né? A escola é, inclusive, responsável pelo acolhimento que acontece com os alunos. Afinal de contas, quem manda naquele ambiente são os professores, a equipe docente, né, a equipe pedagógica. Então, eles são responsáveis por quaisquer atos que aconteçam dentro da escola, né? Então, tem que chamar a responsabilidade da escola para isso. Não é nem que aconteça o bullying. No primeiro episódio já tem que ser aniquilado aquela ação, aquela fala, aquele momento, aquela situação que é praticada por aquele aluno ou professor, imediatamente, né? É porque é uma questão, vai virando uma bola de neve, né? Começa com uma coisa pequenininha, aí vai sendo alimentado, e a pessoa que está sofrendo bullying, muitas vezes, na maior, praticamente sempre, né? Ela não tem como se defender daquilo. As pessoas falam, deixa se virar, né? Tipo, porque no meu tempo resolvia sozinho. Resolvia sozinho porque era outro tempo, não significa que a pessoa não sofria, que não trouxe um monte de traumas para a vida adulta e tudo mais, né, Vanessa? Exatamente. O que acontece? Os superdotados, ele então, tendem além deles experimentarem bullying de uma forma diferente, eles acabam chegam em casa, não contam o que aconteceu, porque eles acham que eles podem resolver aquela situação sozinhos, né? Tem um estudo da Turquia que trata exatamente sobre isso, né? Mostrando que os superdotados, eles preferem tentar resolver aquela situação sozinho. Até o momento que eles veem que não tem saída, então eles tomam outra medida. O problema é quando essa medida é contra a própria vida, né? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. E as famílias têm que ficar atentas a qualquer situação, porque além disso ser crime, além disso ser complicado para qualquer aluno, para o superdotado é muito mais, porque ele tem uma tendência de atos destrutivos muito maior. Né? A questão da superestabilidade realmente impacta muito mesmo na vida do superdotado, assim. E é um assunto que a gente tem que falar, né? Tem gente que fala, mas não fica falando sobre isso, mas eu faço questão de falar, porque quanto mais a gente falar, mais a gente dissemina esse conhecimento. Porque enquanto nós não falarmos, ninguém vai imaginar. Né? O que não é dito não é visto. Então a gente tem que falar. Né? Então tem que deixar isso aberto, tem que mostrar para a sociedade, as pessoas têm que saber a vulnerabilidade dos superdotados. Né? Nós vemos aí vários casos do dia a dia, né? Nós temos um caso agora recente em São Paulo, que foi decorrente de bullying de um superdotado,
né? Então, nós temos várias situações, não é só uma, não é só duas, né? Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Fora o que a gente nem fica sabendo, né, Vanessa, que nem vem à tona, assim. Hoje a gente tem muito mais acesso às redes sociais, às informações, mas tem muita gente ainda que nem conta o que está acontecendo, o que aconteceu. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente vai tirar esse estigma ou essa coisa de o perfil, né, do gêniozinho que dá conta de tudo. Exatamente, exatamente, né? Então, na primeira situação que acontecer, a família deve procurar a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, procurar um advogado especializado, ou seja em direito educacional ou em direito criminal, que possa fornecer todo o suporte necessário, justamente porque numa hora dessas a família tem que se respaldar para evitar um pior no futuro, né? Sim. E não tem que ter receio, não. A família tem que ir à frente e exigir providências da escola, deixar tudo registrado por escrito, né? Fazer todos os requerimentos por escrito, justamente para que, no futuro, se acontecer qualquer coisa, a escola saiba que a responsabilidade era dela e que ela não tomou a responsabilidade que era devida, né? Então, tem essas situações, né? A gente tem aí vários superdotados nessa situação, muitos deles acabam saindo da escola porque não aguentam o ambiente escolar, porque a escola não toma providências, a escola sempre fica deixando para depois, né? Nós temos aí, outro dia eu ouvi de uma coordenadora que ouvia que um superdotado estava tendo pensamentos suicidas, a coordenadora falou só pensamentos suicidas, como se isso não fosse o suficiente, né? Então, nós vamos ter que esperar o quê? Que aconteça, né? Então, para você ver que tipo de pessoas nós encontramos nos ambientes escolares. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que isso pode acontecer, infelizmente, né? E que nós temos que ficar atentos. E as escolas têm que perceber que a responsabilidade também é delas, né? Exatamente. Vanessa, acho que a gente falou de bastante coisa, ainda tem muito Faltou do assunto. projeto de lei, viu? Ah, o projeto de lei, fala. Faltou do projeto de Ah, é lei. verdade. Então, é muito importante falar do projeto de lei número 1709 de 2024, porque ele veio aí revestido de carneirinho, mas Como que na ele está sendo verdade ele é um chamado? lobo mau. Como que está sendo chamado ele mesmo? Que eu vi, acho que em alguma postagem, era uma coisa. Já chamaram de PL de Satanás, né? Uhum. Já chamaram de muitas coisas. Na verdade, o que acontece? A gente não sabe exatamente qual foi o interesse, né, de trazer a proposição desse projeto de lei, mas na justificativa é dito que ele é baseado num parecer de número 51 do Conselho Nacional de Educação, né, que é formado por pessoas direcionadas ao MEC e que ainda não foi homologado pelo MEC, que a gente pretende que não seja. Tá? Então, ele, em primeiro momento, ele fala que ele é baseado nesse parecer. Esse parecer ele foi feito por pessoas relacionadas à área de educação, mas que não houve a oportunidade de conversar com as famílias dos superdotados, os grandes especialistas em superdotação também não foram ouvidos. Então, nós temos hoje um documento do Conselho Nacional de Educação que está prestes à homologação do MEC, que não atende às necessidades dos superdotados. Primeiro, porque ele não traz diretrizes que atendem a essas necessidades dos superdotados, também faz uma confusão com relação à dupla excepcionalidade, que também tem as suas necessidades específicas, né? Então, nós temos inúmeras problemáticas nesse documento. Então, a gente já tem essa preocupação muito grande com esse documento e, de repente, chega um projeto de lei, já em 2024, que, diferente de todos os outros projetos de lei que nós conhecemos, que demoram muito, né, a tramitar no Senado, na Câmara, para chegar ao seu final, né, ao seu ápice, né, a culminância da aprovação ou não, e ele, de repente, passou assim a jato, né, no Senado Federal e foi aprovado. E nós estamos agora na expectativa da aprovação, ou, na verdade, da não aprovação da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque esse projeto de lei, ele diz que ele vai, em primeiro momento, tirar o impedimento de aceleração no primeiro ano do ensino fundamental.
No entanto, esse impedimento, ele não é da aceleração, ele é impedimento da reclassificação. Nenhum aluno hoje no Brasil consegue ser reclassificado no primeiro ano do ensino fundamental. E isso é conforme o artigo 24 da LDB. Mas, como eu já disse antes, a reclassificação não tem nenhuma coisa a ver com a aceleração. Não tem nenhuma correlação. São coisas completamente diferentes. Uma coisa não se confunde com a outra. Um não é gênero da outra, nem nada disso. Não é espécie da outra. Não é. Nós temos na reclassificação um nivelamento de alunos, de qualquer tipo de aluno, enquanto na aceleração nós temos um avanço escolar conforme a capacidade de aprendizado de cada superdotado. Então, nós temos dois institutos, né, duas medidas completamente diferentes. Então, o projeto de lei, ele traz essa notícia de que vai tirar o impedimento da aceleração do primeiro ensino fundamental, né, no primeiro ano do ensino fundamental, mas ele traz uma falácia, afinal de contas, como eu acabei de dizer, não existe esse impedimento, né? E, em segundo momento, mesmo que não houvesse isso, ele traz condições, porque ele traz a aceleração para dentro do artigo da reclassificação, onde é exigido a prova, né, que é a verificação do aprendizado. A lei ela não explicita que é uma prova de verificação de aprendizado, ela fala só em verificação de aprendizado. Mas as escolas elas não têm outro método que não aplicação de prova. Então, não tem como uma escola avaliar um superdotado, seja pelo âmbito da reclassificação ou da aceleração, para verificar o seu aprendizado, se não for através de prova. Então, ele vai trazer essa condição que nós não temos hoje. Como eu já disse, não tem nenhuma condição hoje. A prova ela não é obrigatória. Aliás, exigir a prova, uma escola exigir a prova é uma prática ilegal, é uma prática arbitrária. Então, com o projeto de lei, essa prática vai se tornar legítima, porque as escolas que hoje exigem, elas vão estar respaldadas pela lei, né? Em contrapartida, essa lei ela também traz a possibilidade de todos os sistemas de ensino, que até então a gente não sabe o que eles vão compreender sobre o sistema de ensino, pode ser escola, pode ser Secretaria de Educação, pode ser o próprio MEC, ela diz que os sistemas de ensino poderão estabelecer procedimentos e condições, regras, né, procedimentos e condições para a aceleração dos superdotados, ou seja, cada um vai estabelecer as suas próprias regras. Então, nós vamos ter, além de uma condição contra o funcionamento cerebral do superdotado, contra a sua essência, da sua neurodivergência, nós vamos também ter essas exigências além, que nós não conhecemos que tipo de exigências serão, né? Eles podem estabelecer maturidade, eles podem estabelecer inúmeras outras exigências, né? Só pode acelerar a partir de tal ano, só pode acelerar a cada 2 anos. Ninguém sabe o que eles vão estabelecer. E lá na lei, para falar direitinho, deixa eu abrir aqui a lei. Ela fala lá, no projeto de lei, ela fala em habilidades, avaliar habilidades, minutinho só, viu? Tranquilo. Habilidades, competências e conhecimentos em níveis de desenvolvimento além do evidenciado pelos seus pares. Ou seja, como que a escola vai avaliar se o superdotado demonstra competências, habilidades ou conhecimentos em níveis de desenvolvimento que seja igual àquela série que ele precisa acelerar? Não tem outra senão a própria prova, a aplicação de prova, né? Mas, como eu disse, a superdotação ela não precisa de avaliação de talento ou habilidade, porque o superdotado ele não tem habilidade ou talento. Então, o projeto de lei ele vem totalmente contra a condição neurodivergente que é o superdotado. Então, no final das contas, o projeto de lei vai fazer uma bagunça, né? Posso Até retomar, então? Pode, porque até voltando ali o que você está falando da questão da aplicação da prova, volta aquilo que a gente falou lá no começo, né? Como é que você vai exigir do superdotado que ele já tenha domínio de todo o conteúdo que ele nem viu ainda, né? Então. Aí, entrando nesse mérito, vamos lá. Uma escola exige que o superdotado faça uma prova de um conteúdo que ele ainda não aprendeu. Vamos supor que a escola dê 3 dias para ele fazer a prova de todos os conteúdos, de todas as matérias. Vamos supor que seja um aluno do 6º, 7º ano.
Então, ele tem várias disciplinas para poder estudar. Imagine um superdotado que já tem a intensidade emocional, toda essa questão cognitiva e emocional, né? Essa vulnerabilidade, como ele vai ficar? Ele já sente a pressão, ele já tem uma tendência de autoestima baixa, então ele vai ter Autocobrança. uma autocobrança muito exacerbada, ele Vai mal. vai entrar e ele vai pirar, não tem condições, né? Ele vai entrar numa estafa emocional muito grande. Então, e nós estamos falando não em adultos, nós estamos falando em crianças e pré-adolescentes e adolescentes, né? E muitas vezes até adultos já na faculdade, porque a aceleração ela também é aplicada na faculdade. Qualquer direito é aplicado na faculdade também, né? No ensino superior. Então, nós temos que entender que não podemos submeter esses superdotados que têm uma condição neurodivergente a uma situação dessas, né? Então, o que eu costumo falar é, enquanto a superdotação não for vista como uma neurodivergência real, né? E quem sabe até ter um CID, por mais que não seja uma doença, um transtorno, mas por conta de toda a sua complexidade, é necessário um CID, do meu ponto de vista, mas meu ponto de vista é como advogada, mãe, né, superdotada e não uma especialista de neuropsicologia, né? Mas que eu acho que seria interessante seria, quem sabe no futuro venha isso, né? Sim. Porque é aquilo que a gente falou, fica muito no limbo em vários pontos, assim, que aí você fica meio de mãos atadas, né? O que, que eu faço? Não tem esse amparo que o laudo acaba te trazendo, né? Como CID ali. Exatamente. Não, a gente Né? não quer dar um diagnóstico de tudo, não é virar diagnóstico para tudo, né? Não é isso. Mas a superdotação exige muitos profissionais, exige o trabalho de muita gente ali para essa pessoa ficar bem, né? Exatamente. Né? Não que a todo superdotado é necessário uma terapia, um acompanhamento de profissionais, mas que a grande maioria acaba precisando por falta de atendimento. E essa falta de atendimento a gente vê que não é nas casas. Porque nas casas, as famílias, quando percebem que é uma pessoa que tem alguma coisa diferente, eles vão estudar, eles mergulham naquele universo, eles tentam entender. Mas isso é nas bancas escolares, né? É no ambiente escolar, que é um ambiente que as crianças e os adolescentes passam muito tempo das suas vidas, né? E são crianças em desenvolvimento, pré-adolescentes em desenvolvimento, que passam por esses ambientes que muitas vezes são hostis. E aí você falou da família, mas mesmo nas famílias também, né, Vanessa? Muitas vezes a família que não tem conhecimento, o superdotado sofre até mesmo em casa, porque ele se sente muito diferente, às vezes, daquela família, justamente, porque os interesses também são diferentes, às vezes, dos irmãos ou dos pais, que às vezes não tem também a superdotação ali. Então, essa família também, né, tem que ficar atento, às vezes, que o ser diferente não é uma afronta que essa criança está fazendo para o pai ou para a mãe. Ele tem uma condição diferente da deles. Porque eu já vi muitos casos mesmo de Exatamente. familiar também que não entende a criança, né? Exatamente. Primeiro, a gente tem a seguinte situação. Muitas vezes, os pais de um superdotado não conseguem conversar com essas famílias, irmão, tio, vovó, mãe, né? Porque essas outras pessoas, como não entendem o que é superdotação, não dá para você conectar uma conversa. Você não consegue chegar num almoço de família e contar uma situação que aconteceu na escola com seu filho superdotado, com, às vezes, um primo que não entende nada do que é superdotação, porque ele vai entender, talvez, que seja uma birra, uma falta de educação, né? Para que tanta frescura, né? Então, infelizmente, nós enfrentamos isso no dia a dia dos superdotados. Além disso, nós temos essa situação de falta de compreensão dos próprios pais também, né? Para você ter uma ideia, assim que saiu o laudo do meu filho, eu levei o laudo para meus pais e eu já, no laudo do meu filho, que já conseguiu captar 100% da essência dele, eu já percebi que eu era superdotada. Então, eu levei os meus pais para ver o que eles diziam, né? E quando eu entreguei, não, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. No primeiro momento, quando eu falei que eu ia fazer a avaliação, eu me lembro que meus pais falavam assim: não se preocupa, você vai lá levar ele para fazer a avaliação, mas ele não vai dar em nada, ele é só muito inteligente, mas não fica triste.
Mas isso daí foi tipo um consolo para dizer assim, olha, você está achando demais que seu filho é superdotado? Mas ele não é, ele só é inteligente, porque tinha aquele estigma de que, como eu dizia que era superdotado, talvez eu estivesse imaginando que meu filho seria muito melhor do que os outros, né? Uhum. Mas não é isso que a gente sabe que não é. Então, em primeiro momento, eu passei por isso. Em segundo momento, quando saiu o laudo do meu filho, que eu levei lá para meus pais a lerem, eu entreguei, né? Falei, leiam para vocês entenderem como ele funciona, quem ele é e tal. Passados uns dias, depois que eles leram, eles me chamaram e num jantar de família, eles me pediram perdão. Filha, quero pedir perdão para você, porque você com certeza é superdotada e nós nunca entendemos você. Você sempre foi uma criança, uma pessoa completamente diferente. E nós não entendíamos você, a gente não sabia como lidar com você. Agora imagina isso, né? Depois de não sei quantos anos, depois de tantos anos, mulher não conta a idade, né? Mas depois de quantos anos, né? Eu ouvi uma coisa dessas, né? E graças a Deus que meus pais conseguiram ali compreender o que se passava com meu filho e comigo, né? Mas mesmo assim, eu passei anos da minha vida incompreendida, né? Não foi culpa dos meus pais, eles não tinham acesso ao conhecimento. A gente está Ninguém falando de uma outra época, né? é outra época, né? Mas na realidade, quantas famílias a gente não vê que é isso, né? Que se passa exatamente dessa situação, né? Então, para você ver, a gente tem esses lados da superdotação, que as pessoas acham que a superdotação é glamurosa, né? Quando você fala, meu filho é superdotado, já vem a pessoa e fala, parabéns. Mas não é motivo de parabéns, né? Porque, na verdade, assim, eu amo meu filho do jeitinho que ele é, por exemplo. Mas se ele não fosse superdotado, talvez o caminho fosse mais tranquilo. Talvez sim ou talvez não, né? Então, Sim. se fosse escolher, se fosse dizer, olha, Vanessa, você escolhe aqui, e eu soubesse de tudo, eu não escolheria que ele fosse superdotado, né? Ou então, talvez eu escolheria porque ele seria do jeitinho que ele é, que é o jeitinho que eu amo meu filho, né? Então, a gente tem que entender isso, mostrar isso para a sociedade, né? Para as pessoas precisam entender que esse assunto é um assunto que tem que virar assunto rotineiro no dia a dia das casas, né? Que além de ter TDAH, de ter TEA, de ter todas essas outras funções, nós temos também a superdotação, né? E voltando naquele assunto da aceleração, se você me permite, Sim. sobre a questão da maturidade, né? De fato, hoje na lei a gente não tem esse óbice, porque a aceleração ela não depende da maturidade. Afinal de contas, o superdotado ele dificilmente vai ter uma maturidade próxima do intelectual dele, porque ele tem a sincronia, né? Ele apresenta um intelectual muito acima da maturidade dele. E às vezes nem a maturidade dele vai ser da própria idade cronológica. Às vezes vai ser um pouco a menos, um pouco a mais, ela varia, né, de acordo com cada situação, por isso que ele tem essa intensidade emocional. Então, o que acontece? Existem vários estudos científicos, né, estudos assim brilhantes de autores renomados, que demonstram que a aceleração para os superdotados, ela inclusive é benéfica para a questão da maturidade, porque a partir do momento em que o superdotado ele é colocado naquele ambiente de estímulo intelectual, com pares intelectuais dele, ele adquire com o tempo, naquele ambiente, a maturidade necessária. Então, é benéfica até para a maturidade. Né? E às vezes até para o psicológico eu vejo assim, porque aí ele se encontra, né? Ah, não, agora eu tô com aqueles que me entendem. Porque não é que ele não gostasse ou que ele não se desse bem com os amigos lá, é que eles não tinham assunto, é porque estava em outro. Diferentes mundos ali, né? Então, como que a criança vai, às vezes, fazer amizade com a turminha que ela tá? Se ninguém fala do que ela quer falar, se ninguém tem interesse, acham ela chata, né? Ah, você só quer falar dessas coisas chatas. Não sei o quê. Então, é difícil, né, Vanessa? Por isso que, às vezes, até Nós, o acelerar, eu acho que, em muitos casos, ele vai ser benéfico como um todo mesmo. Principalmente sim, para esse psicológico, assim. e nós vemos que algumas crianças aceleram 1 ano, 2 anos, tem algumas que são 3, tem algumas que aceleram 2 anos e passou um tempo acelera mais 2 anos. Isso é dependendo de cada circunstância, de cada necessidade. Não tem uma receita de bolo, né? Não é uma coisa específica. Então não tem como a gente saber, né? E a grande dificuldade da aceleração com relação à maturidade que eu vejo não é a maturidade
do aluno superdotado, mas é a maturidade dos alunos que vão receber ele na sua própria sala, né? Porque a escola, ela simplesmente joga o aluno acelerado, né, naquela sala, naquela turma subsequente, e ela não faz nenhuma preparação com a turma que está recebendo o aluno, ela não conversa com eles, ela não faz uma conscientização sobre o que é a superdotação, porque tem que explicar, não tem que esconder quem é aquela pessoa, tem que dizer, olha, ele é superdotado, o que é superdotado? Superdotado é isso aqui acontece com ele, porque por isso que ele está aí com vocês, né? Ele tem realmente capacidade de estar com vocês, né? Enquanto a escola não der esse suporte, não fazer isso, fica muito difícil, né? E as escolas tendem a não fazer. As escolas não sabem o que fazer, né? E aí o que acontece? Isolamento, porque os alunos mais velhos pensam, para que eu vou respeitar um aluno mais novo que está na minha sala? Para que ele está na minha sala, né? Eles não entendem, eles não aceitam. Às vezes o aluno mais novo tira nota mais alta do que ele não aceita, né? Então tem tudo isso que a escola tem que estar atenta para ficar em cima e tomar as providências que forem necessárias, né? A escola, ela é um ambiente de educação, mas um ambiente também de desenvolvimento integral do ser humano, né? Tem até aquela série do Jovem Sheldon lá, que ele é acelerado, e ele vai direto lá para o ensino médio, né? Então, a irmã está no 5º ano, ele vai direto para o ensino médio com o irmão que está no ensino médio. E é exatamente isso que você falou, né? Ele só entra lá, né? Ninguém sabe o que o menino está fazendo lá. Então, ele tem a questão do autismo também, então ele não tem muito essa percepção do que está acontecendo ao redor dele, assim. Mas dá para ver que esse menino está fazendo aqui, né? Mas aí você vê que quando ele foi para a faculdade, ele tinha um tutor, né? Que o tutor não era uma figura assim muito explícita como isso, mas porque na historinha a mãe dele pede para que aquele professor cuide dele. Você chegou nessa fase, né? Eu já assisti tudo. Não? Então eu tô. Não, eu já assisti tudo. Tô dando spoiler. Não, eu já assisti 2 vezes, aliás. Então tá, vamos lá. A mãe dele pede para aquele professor que gosta né? A mãe pede para aquele professor para que ele acompanhe o Sheldon, porque ela fica muito preocupada. E aquela figura daquele professor é um tutor, que pode ter na escola, do ensino fundamental, no ensino médio, do ensino superior. É a figura do tutor que o superdotado pode ter, sim, direito, porque está lá na lei, né? Ele tem direito a toda essa adaptação que for necessária, né? Então, lá nos Estados Unidos, então, né, lá na historinha do Sheldon, a gente tem isso, muito perceptível, né, que tinha um professor que ajudava ele, que dava todo esse apoio nas coisas que era preciso, né? E que no Brasil a gente precisa ter esse costume, que quando a gente fala em tutoria, às vezes eles pensam que é aquele atendente terapêutico, né, que acompanha às vezes alguns alunos, que o superdotado em determinadas situações, se for necessário, ele tem direito também, né, a esse atendimento terapêutico. Mas o tutor é diferente, porque o tutor é aquele que vai orientar, dar aqueles passos de aprofundamento científico, né, de conhecimento, de enriquecimento, né? Então, e muitas vezes as famílias, quando a gente fala em tutoria, pensa que é aquele professor da aula de reforço. Não, não é. É um professor do ambiente de escola mesmo, que se destaca e fala, eu vou ficar de olho naquele aluno, vou ajudar ele no que precisar, né? Eu vou trazer projetos diferentes para ele, assuntos diferentes, ele trabalha comigo no contraturno, ou ele trabalha no tempo dele, né? Cada escola consegue desenvolver aí da forma que puder, né? Por exemplo, aqui em Alagoas, nós temos uma aluna pequenininha, acho que ela está no 3º ano, 4º, por aí, e ela está tendo um tutor da aula de português, da aula de redação, porque ela gosta de produzir textos, fazer poesias, músicas, então ela tem essa tutoria do professor que dá esse embasamento para ela do português, né? Então, o professor lá do ensino médio com a aluna do 3º, 4º ano, né, do ensino fundamental. Então, para você ver, a escola tem inúmeros recursos, basta ter criatividade suficiente e vontade de atender o superdotado. Exatamente. Vanessa, a gente está quase 2 horas aqui conversando. Eu falo pouco também, né? Mas é que é um assunto... Ó, a doutora Euseni, quando vem aqui, ficou 2 horas e 40, tá? Aí, cada vez que eu chamo alguém de superdotação, não dá menos de 1h30, 2 horas, porque é muito assunto mesmo. E as pessoas procuram muito por isso, porque elas não acham muito, né, conteúdo de uma forma
ainda, né? Fica muito ainda no estigmatizado ali. Então, quero te agradecer mesmo por ter ficado esse tempo com a gente, ter contado um monte de questões assim que são importantes para as famílias. Eu aprendi muito com você hoje, assim, principalmente essas partes aí de aceleração, que não sabia que funcionava dessa maneira, né? A gente também tem uma maneira ainda equivocada de como que. Eu acho que talvez porque a lei é tão. Não é tão específica, não te dá os detalhes que você. Né? Pode ser feito de qualquer jeito. Cada estado faz de um jeito, cada cidade faz de um jeito. Aqui no Paraná, por exemplo, eles pedem para que faça uma prova na Secretaria de Educação. Então, como você falou, né? São Paulo é outra questão. Então, é bem importante a gente ter a informação correta, assim. Todas essas leis estaduais, municipais, resoluções, ferem o que a lei federal determina e a Constituição Federal determina, né? Então, tudo isso tem espaço para discussão, né? São práticas arbitrárias, e se o projeto de lei for aprovado, tudo isso vai mudar e a gente vai ter uma dificuldade muito maior, porque a intenção desse projeto de lei é proporcionar aceleração para aqueles alunos nota 10, que apresentam um talento, habilidade. Então, aqueles outros que estão em sofrimento, que têm tédio, frustração, ansiedade dentro da sala de aula, que termina a lição e fica em 1000 por hora correndo dentro da sala de aula, que tem inúmeros alunos que ficam assim, né, superdotados. Então, esses não vão ter oportunidade se eles não se encaixarem naqueles requisitos que o projeto de lei pretende estabelecer. Né? E não é justo, porque isso a gente vai trazer muito mais sofrimento dos superdotados e das famílias. Né? E aí tem algum abaixo-assinado, alguma questão assim que está rolando para as Estamos pessoas saberem? organizando. Tá. Muito ótima pergunta. Estamos organizando justamente. Né? Eu tenho aí me articulado junto com o pessoal do Superdotação no Mapa, justamente para que a gente possa tirar a superdotação da invisibilidade e trazer à tona aí tanto a não aprovação do projeto de lei, como também outros projetos que realmente atendam às necessidades especiais dos superdotados. Né? Justamente. Né? A ideia é trazer esse assunto para o dia a dia das casas brasileiras. Exato. Quando você tiver aí, também você me passa, a gente coloca aqui, deixa na descrição e divulga também nas redes sociais, porque é importante, temos que falar, né? Temos que falar, são assuntos que, neurodivergência como um todo, a gente tem que bater na tecla, porque senão a gente fica muito ainda na bolha, sabe, Vanessa? Às vezes eu falo que muita gente nova vai chegando por aqui, mas assim, a maioria são pessoas que o filho foi diagnosticado, alguém muito específico, né, perto ali, mas a gente ainda precisa abrir a bolha, assim, falar para as outras pessoas, falar para os pais dos outros alunos, sabe? Tipo, para que seja um conhecimento amplo mesmo para a sociedade. Exatamente, assim. Né? Você vê, eu ontem tive uma reunião com a escola do meu filho e eu pedi para que eles conversem com os pais dos outros alunos da sala justamente para explicar a situação do meu filho. Né? Sim. Porque eu preciso que eles entendam por que meu filho está lá. Né? Principalmente quando o aluno é acelerado, as famílias tendem a não entender. Aí acham, que bom, ele vai se formar rápido, né? Vai entrar na faculdade cedo. Mas eu não estou pensando sobre isso. O assunto não é sobre isso. Né? A minha preocupação é que ele realmente seja bem recebido, que ele seja acolhido, que ele se sinta pelo menos respeitado dentro daquele ambiente. Né? E isso é uma preocupação constante. E não é porque eu sou advogada que eu também não tenho meus problemas no dia a dia, porque o superdotado ele tem de uma forma assim multifacetada, inúmeras situações, e no dia a dia a gente tem que enfrentar isso. Né? A minha colocação como advogada é que eu conheço meus direitos, os direitos do meu filho, e eu sei com propriedade exigir. Mas não significa também que eu não encontre resistências na escola, no Conselho de Educação e tantos outros lugares. Né? Para isso que a gente tem que estudar. Então, o que eu digo é, para as famílias, se percebe o primeiro indício de características de superdotação, mergulha no assunto, estuda, não aceita só uma opinião e fale com várias pessoas. Tá? E a grande maioria das famílias fazem 2, 3 avaliações até chegar numa avaliação completa. Eu precisei fazer 2 do meu filho, né? Então, infelizmente, é isso que acontece, porque é difícil a gente encontrar pessoas que realmente são ou devidamente habilitadas ou devidamente honestas
nessa área para que possam trabalhar bem, né? Então, a gente tem que ter toda essa preocupação. Então, estudam muito sobre o assunto. É muito importante chegar na escola já sabendo falar sobre a condição do seu filho, tá? Exatamente. É isso. Eu Obrigada, então, agradeço Vanessa. muito o seu convite. Foi uma surpresa. Muito obrigada. E é muito importante a gente trazer esse assunto à tona. A neurodivergência precisa ser compreendida, né, como respeitada, né? Eu falava outro dia que eu não entendia por que as pessoas chegavam e falavam assim: ah, meu filho. É, algumas crianças brincando, chegava uma mãe e falava assim: olha, cuidado com ele, porque meu filho tem tal coisa, por exemplo, tem autismo, né? E eu ficava pensando assim: para que aquela mãe vai falar? Que, na verdade, a sociedade não tem que fazer essa diferenciação. Todo mundo ali cada um tem o seu jeitinho de ser, não precisava ter que justificar. Mas depois de passar tudo que eu tenho passado, hoje eu entendo por que eles fazem aquilo e até hoje é feito, né? Porque infelizmente a gente tem que justificar porque as pessoas não entendem. Então hoje eu sou aquela mãe que eu chego nos lugares e eu falo: meu filho é superdotado, não porque quero me engrandecer com isso, mas porque eu quero justificar, porque todos os comportamentos e ações dele são de um superdotado. Então as pessoas precisam compreender isso, né? Então é uma coisa que a gente tem que falar muito até cansar, né, de uma forma exacerbada, justamente para poder trazer isso, desmistificar o que a mídia traz, né? Esses programas que trazem crianças que soletram de ponta cabeça, né? E cada um tem os seus motivos de escolha, de por que participar desses programas, é lógico, a gente tem que respeitar, mas não é muito saudável visualizar as crianças do modo que elas são apresentadas na mídia, né? Então, muitas vezes a pessoa já imagina que é o Sheldon, por mais que eu assisti o Sheldon justamente para poder entender como, né, funcionava melhor, e eu chorei a cada episódio do Sheldon, né? E meu filho dizia: mamãe, eu não sou o Sheldon, mas eu vejo muita coisa do meu filho ali, muita. É lógico que aquilo ali é um personagem, uma coisa caricata, né? Sim. Mas eu vejo muita coisa e eu fico pensando no futuro do meu filho, no futuro das outras crianças superdotadas que não merecem uma falta de respeito, uma falta de valorização, né? E que tem um potencial aí brilhante se forem atendidos, né? Então, para terminar aí com chave de ouro, eu uso a frase da doutora Zeni: uma escola ela pode levar ao sucesso ou à destruição do superdotado. Basta ela querer. Se ela atender devidamente todas as necessidades do superdotado, ela vai conseguir um sucesso. E esse sucesso não vai ficar só no âmbito do aluno, vai chegar e reverberar no dia a dia da própria escola, né? Então, a escola devia perceber isso. Se ela atender devidamente o superdotado, ela vai ter um sucesso ali para ela contar a história, né? É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Vanessa. E agradecer também para todo mundo que ficou aqui com a gente, que assistiu esse podcast até o final aqui. Então, vou deixar as redes sociais da Vanessa aqui embaixo. Vocês aproveitem e deem um like aqui nesse vídeo, compartilhem ele com outras pessoas e se inscreve no canal, pessoal. Até semana que vem e beijo grande. Obrigada.